Oi, meus amores, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Sementes de Atum. Eu sou a Vanessa Santana e aqui você pode ter certeza que você terá altas vibrações. Então não esquece de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho e, claro, compartilhar esse vídeo com um amigo e curtir, comentar, que isso ajuda muito o crescimento do canal, tá bom? Hoje eu vim falar para vocês de uma percepção que eu tive durante os meus estudos na ressonância harmônica e depois de já ter estudado os Abraham Hicks. E simplesmente perceber que eles ensinam coisas que são muito semelhantes. Então eu gostaria de trazer aqui 3 pontos em que o Hélio Couto emenda ou casa muito bem com os Abraham Hicks, tá bom? Mas antes da gente falar sobre isso, eu quero dizer para vocês que aqui no canal a gente tem um site onde eu tenho lá disponibilizado todos os serviços que nós oferecemos, desde a consultoria de arquétipos até a mentoria, né? Que é quando você fala comigo para a gente resolver qualquer coisa que você precise. E tem também produtos físicos que são entregues pela Amazon, mas que estão na minha loja. Então, se você tem vontade de compartilhar, de comprar, fazer consulta de tarô, tá tudo aqui. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link. É só você dar uma olhadinha lá e certamente você vai encontrar alguma coisa que converse muito bem com o seu momento, tá? E para quem quiser gostar desse vídeo, quiser contribuir com o canal, a chave Pix também tá na descrição, ok? Vamos lá. Quando eu estava estudando o Hélio Couto, antes ali no processo de fazer o pedido, né, de ter todo o arsenal de coisas que era necessário para fazer o pedido da minha primeira onda, eu já tinha estudado os Abraham Hicks e eu era muito fã da Maya Andrade, que também advém dos princípios dos Abraham Hicks. E uma coisa que o Hélio Couto tem em comum com os Abraham Hicks, que é muito claro, são os processos de meditação. O Hélio cansou de dizer várias vezes que era importante que você tirasse pelo menos 10 minutos do seu dia para fazer uma meditação. Por quê? A meditação é o processo de silenciar a mente. E os Abraham Hicks diz que a meditação é a melhor forma de se conectar com a sua centelha divina ou com o seu eu interior. E esse também é um segundo ponto que eles dois têm em comum. A ideia de que existe uma centelha divina, que cada um é responsável por um grupo de pessoas e que você pode se conectar com essa centelha, é algo muito forte. E esses processos de meditação que ambos citam é muito importante. Durante essas meditações, a gente consegue perceber as ilusões da nossa mente ou as projeções da nossa mente. E sempre que a gente consegue de fato meditar mesmo, você pode ter certeza que você sente uma vibração maior pelo seu corpo, pelos seus ombros. E esse é o acesso ao vórtex, tá? O Hélio, ele não fala de vórtex, mas os Abraham Hicks fala de vórtex. E esse é o momento onde você faz uma fusão com o todo. É como se você dissolvesse o seu ego e permeasse somente a unidade universal. E é nesse momento de fusão com o todo que você se sente mais apto a realizar os seus desejos. Até porque a maioria dos desejos já são realizados no plano mental. E esse é outro ponto que conversa muito com os Abrams e o Hélio Couto. Eu lembro que um momento que eu estava fazendo a palestra, o Hélio disse assim: se vocês soubessem do que a ressonância, o que é a ressonância harmônica, vocês nunca mais pediriam. E hoje, mais ou menos 4, 5 anos depois, eu comecei a me perguntar o que seria a ressonância harmônica. E aí eu entendi que nada mais é, isso na minha percepção, tá, gente? Nada mais é que solicitar alguém que já tem essa fusão com o todo, que a gente consiga se unir com o todo. E quando a gente tem essa percepção de que a gente não é parte do todo, a gente é o todo.
Dentro desse corpo aqui, humano, que a gente tem, o nariz, ele faz parte do meu corpo. A boca, ela faz parte do meu corpo. Mas quando você pergunta quem é Vanessa, certamente você não vai escolher um membro. Você vai dizer que Vanessa é o conjunto disso tudo. Então você faz parte do todo e ainda assim consegue ser o todo. E foi isso que mudou muita coisa em relação aos meus pensamentos, a ideia do que eu tenho, do que eu não tenho. E eu lembro que o Hélio sempre dizia que muitas coisas que a gente pedia já estavam disponíveis, né? Toda vez que a gente pede, obrigatoriamente a gente já tem aquilo imerso dentro do todo e já faz parte da gente. E aí eu comecei a perceber que quando eu peço algo, quando eu desperto o desejo por alguma coisa, isso já me pertence. Mas não desse lugar de que pertence na mente, porque se eu sou o todo, o universo inteiramente é meu. Então, a única coisa que eu preciso fazer é dar o espaço para que as coisas aconteçam. E como é que eu dou espaço? Acreditando. E eu lembro que quando o Hélio falava de fé, dessas coisas e muitas outras coisas, e ficava, caramba, eu não consigo ter fé de que eu já tenho uma coisa, porque para mim é tão difícil. Por exemplo, na época para mim era muito difícil ter dinheiro ou ter o emprego que eu queria. E aí quando eu comecei a perceber que os Abrams também ensinavam da mesma forma, que a gente se sentisse tranquilo, porque aquilo de fato já era nosso. Então eu comecei a perceber que havia uma semelhança muito grande nos ensinamentos e que de fato fazia sentido. E eu comecei a perceber que essas semelhanças estavam presentes não só nos Abrams e no Hélio Couto, mas em outros grandes nomes, como Neville Goddard, como Joel Goldsmith. E eu comecei a perceber que a unidade universal, ela conversa com todos. Às vezes, o que a gente sente mais atração, no caso, para se comunicar, para entender, é um determinado grupo, mas é a mesma coisa que está sendo falada o tempo todo. E eu fiquei assim, caramba, como que eu demorei tanto para entender isso? Porque se os processos de manifestação, eles estão divididos em 3 partes, e muitas vezes a gente está nesse lugar de não ter fé naquilo que a gente está pedindo. E uma coisa que vai te ajudar a despertar para ter mais fé, para entender os processos, é compreender a unicidade. Então, não existe o outro. Tudo que está acontecendo é reflexo da nossa mente. E aí eu fiquei, caramba, como que eu não aceitei isso antes? Por quê? Porque eu tava olhando com ego, sei lá. Vontade mesmo de que eu não entendesse, porque era muito difícil acreditar que muita coisa que estava acontecendo comigo fazia parte do meu véu. E essa coisa de entender essa união entre o pensamento do Abraham e o pensamento do Hélio Couto me trouxe uma queda de várias fichas, tá? Caíram inúmeras fichas. Dentre essas fichas, eu percebi que eu não precisava mais fazer a ressonância, porque eu acreditava que aquilo de fato era mais importante. Era como se eu estivesse colocando a fé daquilo que eu preciso fazer nas mãos do Hélio. Mas eu percebi que eu não queria mais fazer a ressonância, não porque eu não acredito no que o Hélio faz, e sim porque eu comecei a acreditar mais em mim. Do mesmo jeito que muitas vezes a gente pega o áudio aqui no YouTube para manifestação ou técnica de manifestação e a gente faz inúmeras técnicas. E às vezes nenhuma delas vão dar certo. Por quê? Porque a capacidade de acreditar tem que estar em você. Então não importa o que a técnica está dizendo. Você pode pegar a pior técnica do mundo
e fazer. Se você de fato acreditar que aquilo vai funcionar, tá? Então, eu comecei a perceber também o segredo por trás dos deuses, né? Por exemplo, eu sou uma devota de Ganesha, mas eu não sou devota de Ganesha. Eu comecei a entender que eu sou devota do meu subconsciente. Só que eu coloco o argumento da fé em uma outra entidade porque eu não acredito na minha capacidade de manifestação. Se eu colocar uma pedra ali no lugar e eu rezar para essa pedra e eu tiver acreditando de fato que vai funcionar, vai funcionar. Mas não é a pedra, é o meu subconsciente, é a minha conexão com a minha centelha divina. Então eu comecei a perceber que o que o Hélio fala e o que os Abrams falam é a mesma coisa e que são extremamente semelhantes. E aí eu comecei a perceber que eu não precisava estudar os dois, eu podia escolher um. E aquilo foi transcendental naquele momento, porque eu comecei a colocar mais fé em mim e não no outro. E eu acho que o principal objetivo da ressonância é esse, é que a gente tenha a capacidade de andar com os nossos próprios pés, que a gente tenha a capacidade de compreender aquilo que vai ser melhor pra gente naquele momento, tá? Então isso foi gratificante, foi perfeito. E entender hoje, né? Hoje eu sou uma pessoa mais ativa nos Abraham Hicks do que na ressonância harmônica. Mas eu entendi que o meu principal objetivo, que o que vai me levar para a fusão com o todo é basicamente a alegria. Então a alegria ela tem que permear tudo na minha vida, para que eu consiga manifestar as coisas com mais facilidade. E essa manifestação não é do lugar de mágica, de que as coisas vão acontecer de uma hora para outra, ou que vai cair no meu colo. Pode cair também, mas que eu tenha força para conquistar aquilo que eu tô querendo, sem que eu seja impedida pelas minhas crenças limitantes. Então, foi basicamente essa a minha descoberta durante esse processo de que eu não estou fazendo ressonância harmônica e nem estou vivenciando mais o estudo ativo dos Abraham Hicks como eu fazia antes. Então, muitas fichas caíram e eu tenho certeza que algumas vão cair para você aqui agora. E se alguma cair, não esquece de deixar aqui nos comentários, que eu gosto de ler. Se você tiver alguma dúvida sobre esse conteúdo, também pode perguntar. E se tiver alguma sugestão, também pode falar, tá bom? Beijo grande e até o próximo vídeo.